Um país no norte da Europa, pouco lembrado na lista dos viajantes. No passado foi uma das 15 ex-repúblicas soviéticas, mas no presente é um exemplo da integração europeia. Venha comigo explorar as cidades, os castelos, as praias e muito mais no Mar Báltico. Sejam todos muito bem-vindos à Estônia. Bom pessoal, hoje saindo cedo de São Petersburgo, na Rússia, pegamos o ônibus de volta à Estônia. Uma viagem de 6 horas e um dos caminhos mais baratos nesse período de sanções econômicas, onde os voos entre a União Europeia e a Federação Russa não existem mais, pelo menos por hora. Apesar de sair da Rússia, a série russa aqui no canal vai continuar, já que eu voltei ao país durante esse ano e visitei a belíssima capital Moscou, além do exclave de Kaliningrado. Logo mais, esses vídeos serão postados aqui no canal também. O caminho por terra até a Estônia é um velho conhecido meu, já que eu fiz essa mesma rota pela primeira vez lá em 2016, em uma época muito mais fria. Diferentemente da vez passada, quando eu segui diretamente até a capital Tallinn, hoje eu vou fazer uma pausa por um dia na bela cidade fronteiriça de Narva, onde a história medieval encontra o passado recente soviético estoniano. Muita informação, imagens muito bonitas e também cultura gratuita para todos vocês. Então, se você gosta, se inscreva nesse canal. Somos já mais de 75 mil companheiros de viagem. Agradeço sempre a Deus, a cada um de vocês e todos aqueles que dão constante apoio e engajamento aqui nos vídeos. E após esses dias todos pela Rússia, eu voltei aqui para a União Europeia. Estamos de volta na Estônia e ao invés de ir diretamente para a capital Tallinn, que eu já mostrei para vocês um pouco em um vídeo, eu resolvi parar nessa cidade fronteiriça chamada Narva, uma cidade histórica muito bonita, também fortificada em alguns aspectos. Tem um forte bem na divisa com a Rússia que eu vou mostrar para vocês, e também a terceira maior cidade da Estônia. Então, se você gosta desse trabalho, novamente lhes peço que se inscrevam no canal, façam parte dessa comunidade, deixem seus comentários e aproveitem essa jornada completa e detalhada por todos os países do mundo. E o que chama a atenção é nós estarmos numa segunda-feira à tarde, na terceira maior cidade do país, e você tá bem aqui no centro e não vê muita gente. Esse é um drama que eu já expliquei para vocês relacionados à Estônia, que é um país que não tem uma área tão pequena, mas tem uma população muito pequena para a área que ocupa. A densidade demográfica aqui é uma das menores, se não me engano, da União Europeia. Nós temos 1.300.000 habitantes para um país que não é dos menores, né? Se você for olhar os países dentro da União Europeia que não tem 1 milhão de habitantes ou que estariam próximos a esse número, talvez tenhamos o Chipre, Malta e acabou. Todo o resto tem mais do que isso, né? Então é um drama vivido por eles. Aqui você consegue observar claramente isso. Vale lembrar que o vídeo foi gravado em junho de 2023, pouco antes do início do verão. Uma época com dias bonitos e temperatura agradável, sempre entre os 20 a 25 graus. Nos períodos de inverno, os dias são mais escuros e bem mais frios, e fazer um passeio como eu fiz hoje, quase sempre a pé, é muito mais difícil por conta das condições climáticas. Apesar de nem todos terem a cidadania russa, atualmente mais de 80% da população da cidade tem origem russa, muito por conta da migração interna na União Soviética e as políticas de russificação que foram promovidas pelo governo de Moscou.
Grande parte da cidade foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial e no período de reconstrução, os russos proibiram o retorno das populações estonianas para a cidade, o que provocou essa mudança muito expressiva na proporção de russos e estonianos por aqui. Algo interessante de mencionar e que vai ficar bem visível com as imagens ao longo do vídeo é que a cidade de Narva está separada da Rússia pelo rio que também se chama Narva. Do outro lado nós temos a cidade de Ivangorod, atualmente parte do Oblast de Leningrado dentro da Federação Russa. Porém, durante 3 séculos, ela foi considerada apenas um bairro de Narva, até que em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos separaram as duas cidades usando o rio como uma fronteira natural entre as repúblicas soviéticas da Estônia e da Rússia, algo que permaneceu depois do colapso da União Soviética e com o estabelecimento de 2 países independentes. A primeira parada do dia é aqui no Castelo de Narva, também chamado de Castelo de Hermann, fundado em 1256 pelos dinamarqueses. Mas as primeiras fortificações em pedra foram construídas apenas no começo do século XIV. A ordem alemã dos cavaleiros teutônicos livonianos, estabelecidos aqui na região do Báltico, comprou o castelo alguns anos mais tarde, isto lá em 1346, e assumiu seu controle por extenso período de sua história. A torre mais alta foi inclusive feita pelos alemães como uma maneira de se protegerem do forte de Ivangorod, esse construído pelos eslavos moscovitas em 1492. Eu entrei aqui agora no Castelo de Narva, tô até sem fôlego porque vocês conseguem ver as escadarias de cada um dos andares são imensas. E o que é interessante é que esse foi construído por volta do século XIII, ainda quando aqui estava sob o controle dos dinamarqueses. Eu já falei para vocês que a Estônia, como estado independente, não existiu por muito tempo ao longo da história até a atualidade. Portanto, foi feito pelos dinamarqueses, deste lado do rio, Narva, e do outro lado vocês têm o castelo, a fortaleza de Ivangorod, que foi construída aí pelos russos, pelos moscovitas, acho que é o nome correto, Ivan III, isso acho que 2 séculos depois, mas ele é muito maior. Vou ver se eu consigo fazer imagens aéreas, mas muito interessante estar aqui também vendo esse pedaço da história medieval tão bonito, tão bem conservado. Olha pessoal, andar por essas escadarias não foi fácil, mas realmente foi um passeio que valeu muito a pena por conta dessa incrível vista panorâmica que nós temos do forte de Ivangorod do lado russo quando chegamos lá em cima. Esse forte, como eu já disse, foi construído em 1492, portanto aí mais de 100 anos depois do lado aqui estoniano, e foi nomeado em homenagem ao czar Ivan o Grande, ou também conhecido na Rússia como Ivan o III. A Estônia tem crescido bastante no seu turismo durante os últimos anos, mas tudo se concentra majoritariamente na região da capital Tallinn. Por isso, cidades como Narva, Pärnu, Tartu, que também possuem um legado histórico importante, são pouco conhecidas pelos turistas. Todas essas cidades vocês vão ver aqui no canal ao longo dessa série. Por enquanto, o turismo interno é o que sustenta essas localidades e o que torna realmente exclusivo para um estrangeiro os passeios por aqui, explorando esses edifícios e fortalezas de centenas de anos construídos por impérios e monarquias que nem existem mais de forma praticamente individual. Dentro da fortaleza, o passeio é livre e a gente pode explorar todas as salas abertas ao público da maneira como a gente desejar. Dá até mesmo para ver o refeitório, salas onde havia música, roupas tradicionais da época e o subsolo.
sempre com as imponentes estruturas em pedra que nos fazem ficar impressionados com a engenhosidade dos povos que viveram aqui em um período onde a tecnologia era tão limitada. Realmente algo incrível. Deixa aqui para mim o seu comentário sobre essas imagens. Você gostaria de passear praticamente sozinho dentro de uma fortaleza medieval como essa? Quero saber a opinião de todos vocês. E hoje o dia está muito agradável, 22 graus. A gente tem aqui então o Museu de Narva, que assim eles chamam, mas essa também é uma estrutura fortificada do século XIII, mais ou menos. E vocês conseguem observar, eu acho, lá no fundo a bandeira da Estônia, porque aqui do outro lado, naquele outro castelo, a gente já tem a Rússia, exatamente essa fronteira entre os dois países divididos pelo rio Narva. Lembrando que até 1991, quando a União Soviética ainda existia, e são essas duas fronteiras entre os rios. Eu só tô falando baixo que eles estão gravando um comercial de tema medieval aqui embaixo, pediram para eu falar mais baixo ou não falar, mas enfim. E a gente tem o rio Narva que divide os dois países, mas até 91 não tinha essa divisão porque ambos eram União Soviética. Então é uma fronteira hoje super militarizada, super dura, né? Você consegue passar se você tiver os documentos, não tem muito problema, mas tem aquele controle excessivo, burocrático. Cerca de 1 hora demorou para eu sair da Rússia, fazer toda a passagem até entrar na Estônia hoje pela manhã. E vocês conseguem ver nesse take uma imagem incrível. 2 castelos, 2 fortalezas, se assim podemos dizer, né, com todo esse intuito militar de proteger as suas cidades. De um lado a Estônia, do outro lado a Rússia. Nós temos não só 2 castelos diferentes, mas 2 países diferentes na mesma imagem. E hoje essa imagem ela tem muito mais simbologia do que tinha no passado. Afinal, sabemos que a Estônia foi parte da União Soviética, foi um país que conseguiu a sua revolução cantando juntamente com os demais países do Báltico. Hoje ocupa uma posição muito diferente, está dentro da União Europeia, está dentro da OTAN e, portanto, se coloca diametralmente de uma maneira oposta ao que os russos representam. Essa fronteira, que outrora não existia, pelo menos durante as últimas décadas não existiu de forma efetiva, hoje se tornou altamente militarizada, muito controle, obviamente que não é tão controlada assim quanto outros pontos estratégicos, afinal a população russa dentro da Estônia continua sendo muito grande, o que obriga os dois países a terem uma fronteira aberta entre si, mas tem muito significado esse lugar que eu estou aqui mostrando para vocês com exclusividade. Em relação aos estilos arquitetônicos, você vê que o castelo russo ele é muito mais imponente, muito maior, muito mais extenso, né? Enquanto que o da Estônia ele é mais concentrado e ele tem a cara de ser um pouco até mais alto, né? Eu que estive por dentro, é realmente difícil, é fatigante, cansativo você chegar lá no topo, mas é muito interessante, uma localidade lindíssima, ainda mais nessa época do ano, vale muito a pena você visitar. Atravessar a fronteira a pé eu não tenho certeza, por isso que dessa vez eu não vou tentar, mas como eu vou estar vindo para a Rússia mais vezes neste futuro próximo, eu vou provavelmente ficar aqui alguma outra vez caso a guerra continue e, portanto, poderei visitar o castelo de Ivangorod em uma próxima vez por dentro também, porque por fora a visão que você tem deste lado é muito mais bonita. E desse ponto agora a divisão fica ainda mais evidente com o rio Narva dividindo, separando os dois países. Engraçado pensar sempre que não muito tempo atrás
essa fronteira que hoje é bastante controlada não existia. E um aspecto interessante de mencionar é a questão demográfica. Aqui nós temos cerca de 47% de cidadãos da Estônia, enquanto 35% são cidadãos da Federação Russa. Os demais não são definidos, ou pelo menos não foram declarados, né? Aquilo que a gente vê que no aspecto linguístico, mais de 95% da população fala russo como a língua nativa. Então o russo é a língua que você vai escutar aqui, apesar de muitas pessoas terem passaporte estoniano, até mesmo etnia estoniana. Aquilo que acontece com a invasão da Ucrânia no ano passado, grande parte da população russa que tinha documentação russa, mas vivia aqui, optou por se tornar estoniano exatamente pelas dificuldades de cruzar a fronteira e também todas as restrições impostas aos cidadãos russos no mundo. Vale mencionar que durante o período entre guerras, quando a Estônia não estava sob a União Soviética, a população da cidade era amplamente de estonianos, cerca de 65% que diz o censo demográfico da época. Aquilo que a gente tem é que durante os anos da União Soviética, obviamente no pós-guerra, houve um intenso processo de russificação desta região, o que fez com que a população estoniana fosse mandada para outras partes do país, ou até mesmo fora do país, e obviamente os russos se tornassem a maioria naquele período aqui nessa região. Obviamente que depois, com a independência, novos realinhamentos, novas reorganizações aconteceram, mas o fato é que essa foi uma política extensa da União Soviética em vários países, não só na Estônia, na Geórgia, também em alguns cantos da Ucrânia, como nós sabemos hoje em dia, e isso é amplamente discutido na atualidade. Assim como tudo aqui na Estônia, os parques ao entorno da muralha são extremamente limpos, tranquilos e quase sempre vazios, sem quase nenhuma pessoa fazendo o mesmo caminho em uma segunda-feira à tarde. Lá do alto a gente vê de forma bastante clara a única ponte que liga a cidade de Narva até a cidade de Ivangorod, na Rússia, atualmente com um fluxo de pessoas e de caminhões bastante reduzido, mas ainda assim funcionando de maneira normal pelo forte vínculo de muitos estonianos com a Rússia e a necessidade de poderem viajar ao país vizinho com certa flexibilidade, apesar das sanções econômicas europeias. O estilo soviético de muitos bairros permanece até hoje com os famosos edifícios em bloco. Aqui eles são mais baixos e com menos apartamentos, já que a população é muito menor se nós compararmos com as grandes cidades da Rússia ou da Ucrânia. Mas eles têm uma estrutura urbana que não nega as mais de 4 décadas de domínio soviético por aqui. Esses pequenos parquinhos para as crianças no meio de alguns dos bairros, nesse estilo tão simples, é algo extremamente comum em toda a Rússia, Moldávia, Geórgia, Armênia e tantas outras ex-repúblicas soviéticas. Hoje o sistema político aqui na Estônia é completamente outro. A burocracia estatal deu lugar a uma das sociedades mais digitalizadas do mundo em todas as esferas, mas esses elementos remanescentes da arquitetura não escondem a história. E o que é engraçado é que, apesar da população ser quase 100% russa no aspecto linguístico, todas as placas, pelo menos aquelas principais de trânsito, as ruas, são escritas em estoniano. Eu não sei o nível de proficiência das pessoas em estoniano, mas a língua nativa delas, a língua que elas falam em casa, entre si, é o russo. Em apenas placas turísticas você vê escrito em russo e em inglês, mas nas demais placas espalhadas aqui pela cidade, exemplo dessa aqui, por exemplo, uma placa de trânsito, escrita apenas em estoniano, que mostra exatamente o governo querendo dizer, olha, vocês são uma minoria, vocês podem viver aqui, mas a língua do nosso país é o estoniano, não é o russo. O que me impressiona muito é novamente ver que bairro após bairro a quantidade de pessoas nas ruas é mínima. E não é pelo frio ou pela chuva, mas sim pela baixíssima população desse país que não chega nem a 1,5 milhão de habitantes.
Fiz tudo a pé com bastante calma e vi a cidade toda, incluindo a prefeitura em um estilo báltico mais antigo e bairros mais afastados. Eu espero que ao longo deste passeio você tenha gostado, aprendido e que durante a continuação dessa saga possa ver mais da Estônia. Afinal, teremos mais um episódio na capital Tallinn, além de conhecer mais 2 cidades estonianas importantes, Pärnu e Tartu. Tudo feito através de viagens de ônibus, sempre com tranquilidade e mostrando os detalhes para vocês. Até lá, um forte abraço a todos!